Eu sei que você já pensou nisso alguma vez. E sim, é muito provável que Stripe e Trixie se divorciem na 4ª temporada de Bluey. E embora possa parecer algo exagerado e um tema pesado para ser tratado em Bluey, a verdade é que há muitas pistas que indicam que isso realmente vai acontecer. Por que não o vemos? Por que Stripe e Trixie vão se divorciar na 4ª temporada de Bluey? Stripe e Trixie não são o melhor casal do mundo de Bluey. Eles foram criticados por mimar suas filhas, pela forma como educam a Muffin e por muitas outras coisas. Mas o mais importante é que eles não foram um casal tão unido como, por exemplo, Bandit e Chili. Na verdade, eles são o completo oposto dos pais da Bluey. Stripe e Trixie realmente discutem na frente dos filhos e ambos enfrentam problemas que tornam o relacionamento deles ainda mais difícil. Por exemplo, sabemos que Trixie tem problemas para controlar a ansiedade e Stripe, por ser o irmão mais novo, ainda está aprendendo a ser um bom parceiro e um bom pai. Segundo a página oficial de Bluey. Mas, ao que parece, todos esses desafios estão saindo do controle deles. Trixie está cada vez mais irritada com Stripe, e o pobre Stripe está a ponto de explodir de tantas discussões, e isso só gerou muita tensão no relacionamento deles, tensão que pode acabar em um triste divórcio. E eu não estou dizendo isso à toa, amigo. Há várias pistas que, na verdade, nos mostram como pouco a pouco o relacionamento de Stripe e Trixie foi se deteriorando. Face Talk foi o primeiro episódio a mostrar o lado disfuncional de Stripe e Trixie. Neste episódio, Bluey e Bingo fazem videochamada com Muffin e Socks. Muffin fica toda maluca e Stripe começa a persegui-la pela casa toda. Isso faz com que Trixie fique brava e eles começam a discutir sobre a criação da Muffin. Eu vou cuidar disso, Stripe. Sim, mas você tem que fazer tudo perfeito. Mas nessa discussão, Trixie nos dá uma pista muito grande e ela reclama com Stripe que ele quase nunca está em casa. Você não me contou! Você nunca está aqui. Mas apesar desse desentendimento, vemos como eles acabam se abraçando em reconciliação. Parece mais uma lição que Bluey quer nos ensinar. Há uma discussão, eles se resolvem e todos ficam felizes, mas não. Este episódio nos contou muito mais do que esperávamos. Vocês viram como a Muffin estava tranquila enquanto seus pais estavam prestes a subir no ringue? Isso não é normal para uma criança que vê seus pais brigando pela primeira vez. A Muffin já está acostumada a ver eles brigando o tempo todo e já acha isso algo normal. Não estamos dizendo isso só para criar drama, pessoal. Na verdade, eles nos deram outra pista que poucos perceberam, e é que nem mesmo o próprio Bandit ficou surpreso com essa discussão. Foi tipo, sim, elas fazem isso o tempo todo, já vai passar. Não foi como quando Chili e Bandit ficaram bravos no episódio Carteiro, e Bluey ficou toda traumatizada por aquela discussão inofensiva. Cara, Bluey até teve que bolar todo um plano para que seus pais se reconciliassem. E olha que nem foi tão grave assim, comparado com Muffin e Socks, que já nem ligam mais. E as próximas pistas, que são ainda mais óbvias, a gente encontra no episódio A Placa. Aqui as coisas já não são só brigas simples. Se a gente for juntando todas essas pequenas ações que Stripe e Trixie têm quando estão juntos, vamos perceber que eles já estão em um casamento muito, mas muito tóxico. Não só para eles, mas também para suas próprias filhas. E realmente, as 5 cenas que temos dos dois neste episódio são das mais desconfortáveis. Se você prestar atenção, é quando as meninas estão ensaiando para o casamento. O desajeitado do Stripe contou um segredo do rádio para a Frisk que não devia, e Trixie acabou ficando brava com o Stripe porque ele falou demais. E, bom, por culpa dele o casamento quase foi arruinado. Sabemos disso porque depois que Stripe conta tudo, Frisk tenta ligar para a rádio. Mas lá no fundo estão Stripe e Trixie. E Trixie está reclamando com ele pelo que ele disse para Frisk. Mais uma briga? E dá pra ver que Trixie está bem irritada, mas Stripe, em vez de só pedir desculpas ou fazer alguma coisa, fica bravo. E ele prefere dar meia volta e ir embora. Mas se prestarem mais atenção, o incômodo de Stripe não só é perceptível em suas respostas, mas também na maneira como ele revira os olhos para Trixie.
Já não foi como no Face Talk, onde eles conversaram, resolveram o mal-entendido e se deram um abraço carinhoso. Não, aqui já foi tipo, já chega, essa mulher maluca, você me deixou de saco cheio. E se colocarmos Bandit e Chili como exemplo nessa mesma situação, acredite, teria acontecido algo completamente diferente. Chili provavelmente seria mais compreensiva com Bandit e sugeriria que resolvessem juntos. Em nenhum momento Chili teria ficado resmungando, apenas reclamando, ao invés de fazer algo para resolver. Bandit também reconheceu seu erro e pediu desculpas, como fez ao tratar mal a Bingo ou ao roubar a batatinha dela. E o fato é que Trixie, neste ponto, parece que só procura motivos para brigar com Stripe, mas isso sem chegar a nenhuma solução. Depois disso, o mais provável é que Stripe e Trixie não voltaram a se falar até o início do casamento. Mas isso é só o começo de que, na verdade, eles já não se suportam mais. Pois, mais uma vez, quando Frisk joga o buquê, vemos como Stripe se joga para pegar as flores e Trixie olha para ele com aquele olhar de decepção e vergonha. Até parece que ela se arrepende de estar com Stripe. Com isso fica claro que Stripe é um adulto que se comporta como uma criança e prefere se divertir, algo que não combina em nada com Trixie. Será que eles não são compatíveis? Mas parece que os dois querem continuar nesse círculo tóxico de discutir e fingir que nada está acontecendo. Embora saibamos que o relacionamento deles já está chegando ao fim, esse exemplo fica muito claro. Durante o jantar, Trixie aparece normalmente ao lado de Stripe. Depois da discussão, tentando aparentar para todos que está tudo bem e que eles têm um casamento feliz. Mas isso, amigos, já é muito tóxico para todos, pois apesar de quererem fingir que está tudo bem, tudo volta a se arruinar por alguma besteira. Pois justamente quando terminaram de encher a cara, vemos como o Sox está imitando as discussões tóxicas deles, enquanto ao fundo temos Stripe e Trixie, justamente em mais uma discussão. Além disso, se notar a brincadeira do Sox, é sobre isso que Stripe e Trixie discutem. E mais uma vez eles ficam bravos e Trixie simplesmente vai embora. Mas algumas cenas depois, já vemos eles dançando animados, mesmo tendo saído bravos. Então, o relacionamento deles está praticamente gritando: divórcio? Já não é normal eles brigarem a cada 5 minutos, e olha que tudo isso aconteceu no mesmo episódio. Agora, o que será que acontece na casa deles quando a gente não está vendo? E a maior pista de que provavelmente eles realmente vão se divorciar está bem no final do episódio O Cartel. Já que Stripe acabou ficando completamente bêbado e Trixie simplesmente o deixou à própria sorte. Ela nem se importou que Stripe acabou dormindo nos arbustos. Então, provavelmente por causa de todas as brigas e discussões que Stripe teve com Trixie, o tio Stripe recorreu ao álcool para esquecer seus problemas familiares. Todas essas pistas nos sugerem que já tinham acontecido muitas discussões assim entre Stripe e Trixie e que praticamente é assim na maioria dos dias deles. Talvez essa seja a razão pela qual Stripe prefere trabalhar mais do que ficar em sua própria casa. Se você perguntar, acho isso possível. Mas como é que chegaram a esse ponto? Não é para você se casar e ter filhos com a pessoa que mais ama? Bem, basta analisar um pouco a personalidade de Stripe e Trixie para percebermos que, na verdade, eles nunca foram compatíveis. Vamos começar com Stripe. Stripe é mais do tipo que gosta de ser livre e sair para festas. Ele quer continuar aproveitando a vida sem compromissos e sem que fiquem dizendo o que ele tem que fazer. Até mesmo em Face Talk, Garotas Pizza ou A Festa do Pijama, ficou claro para nós que ele nem sequer quer cuidar das filhas dele. No Face Talk, ele só queria deitar e olhar o celular. Em Garotas Pizza, ficou claro que ele compra brinquedos para Muffin e Sox só para distraí-las e não ser incomodado. E na Festa do Pijama, bom, a história fala por si só. Como podemos ver, Stripe não foi feito para ser um pai de família exemplar, ao contrário do seu irmão Ratchet. Esse cara sim amadureceu de verdade. E Bandit, bom, digamos que para Bandit foi muito útil ser o simp da Chili. De outra forma seria um desastre. Mas voltando ao Rayas, ele realmente está testando a sua paciência.
Esse cachorro não teria ficado melhor sendo solteiro e andando por aí partindo corações? Afinal, ele quase nem fica em casa. E por outro lado, Trixie é mais como uma senhora que só quer ter uma família bonita, com sua casa, seu carro e uma empregada que a ajude a limpar a casa. Trixie realmente errou ao escolher o pai dos seus filhos. Com certeza nunca imaginou que ele seria tão odioso assim. Outra coisa que podemos dizer sobre Trixie é que ela tem muita dificuldade em manter a paciência e se controlar. Isso faz com que ela bata de frente com Stripe, já que, se vocês perceberam, é ela quem sempre começa as brigas. E vamos lá, não estou dizendo que é errado discordar do seu parceiro, mas Trixie passa desse limite porque quer mandar em Stripe. Ela quer à força que tudo seja feito do jeito que ela quer. E claro que isso vai acabar em briga, já que Stripe, com seu comportamento infantil, não aceita seus erros e sempre se justifica. Digo, pode ser que no começo de todas essas discussões, Stripe até tentou fazer a sua parte, por isso vimos ele se reconciliar em Face Talk. Mas depois que isso se repete uma e outra vez, provavelmente todos os dias, obviamente Stripe ia se cansar de tentar consertar as coisas. E bom, Trixie é menos tolerante com problemas de casal e até mesmo familiares. Um exemplo claro disso é quando ela obrigou Muffin a usar o cone da vergonha para corrigir seu mau hábito. Foi um método exagerado para uma simples menina de 3 anos, não acham? Outro exemplo está no episódio O Cartaz. Pois já vimos que Trixie nem sequer tentou ser compreensiva com Stripe e só reclamou de tudo para ela. Então, o mais provável é que os dois já estejam chegando ao seu limite de tolerância. O ruim é que eles não estão levando em conta que Muffin e Socks estão observando todo esse comportamento tóxico. Como eu disse antes, pode ser que no começo tenham sido reconciliações de verdade, mas do jeito que é Stripe, o resto foi só para não criar mais problemas e dar razão para Trixie. Algo como dar o avião dela só para ela parar de incomodar. E por outro lado, Trixie parece ser aquela típica mulher que aguenta tudo isso pelos filhos e para manter o casamento bem. Mas isso é algo saudável? Na verdade, é um tema bastante difícil de entender para muitos. A resposta é clara, mas para muitos de nós é difícil aceitá-la. Talvez alguns de vocês acreditem que Stripe e Trixie estão apenas enfrentando uma fase difícil ou obstáculo no relacionamento, e que isso vai se resolver. E eles continuarão sendo uma família feliz. Além disso, Joe Broom disse que só quer histórias felizes para os episódios, nada de coisas trágicas. Então Stripe e Trixie vão continuar juntos, certo? Bem, eu não vejo isso como possível. O fato de Joe Broom só querer histórias felizes não significa que ele não vai incluir tragédias nos episódios. Na verdade, ele já fez isso antes, e com temas muito pesados para as crianças. E alguns exemplos disso são o divórcio do pai de Winton e da mãe dos Terriers. Talvez não tenha sido tão evidente ou explícito, mas a história está lá. Sim, foi algo que aconteceu nos episódios, meu Deus. Até podemos ver o pai dos Terriers como um mendigo nas ruas. Ou o que me dizem do passarinho que morreu no episódio Copiando. E olha, esse tema foi tão trágico que acabou impactando até mesmo os adultos. Ou o que me dizem de todas as vezes em que maltrataram a Bingo e partiu nosso coração vê-la sofrer. Essas não foram histórias 100% felizes, foram histórias que me marcaram para sempre e eu não consigo parar de chorar. E assim, já temos exemplos claros de que Joe Broom realmente gosta de colocar drama, não importa que sejam temas mais pesados. Portanto, o divórcio de Stripe e Trixie é uma completa realidade. Se compararmos com essas histórias tristes de Bluey, encaixaria perfeitamente. Só reflitam! Eles estão em um círculo ou ciclo em que brigam e fazem as pazes, e a cada vez vai ficando pior. As brigas ficam cada vez mais intensas e eles vão perdendo a paciência. E não só isso, essas brigas estão afetando muito Muffin e Socks. Mas com um divórcio ou uma separação, possivelmente os dois teriam tempo suficiente sozinhos para refletir ou descansar um do outro.
Há muitos casais que vivem felizes desse jeito. Não se suportam morando juntos, mas vivendo separados são muito felizes toda vez que se veem de novo. Talvez com isso Trixie já possa ter muito mais paciência com Stripe, assim como Chili tem paciência com Bandit, e Stripe possa amadurecer ao refletir sobre o que aconteceu. Talvez o divórcio dele seja como as histórias de fundo de Bluey, não muito explícitas, mas que nos deixam pistas de que realmente aconteceu. Eu facilito bem mais para vocês. Vamos comparar com o divórcio do pai do Winton. Primeiro vimos ele sofrer, depois passou pelo processo e acabou feliz com a nova parceira. Com Stripe e Trixie, já estamos no sofrimento, o processo dele seria o divórcio e talvez fazer terapia. A felicidade deles seria poderem ficar juntos sem brigar ou que sejam felizes, cada um com sua própria vida. E assim, Muffin e Socks podem crescer de uma forma mais saudável. Já temos até o exemplo do Judo, que passa um tempo com a mãe e outro tempo com o pai. Além disso, os dois já são adultos que dificilmente vão mudar, a menos que aconteça algo muito forte, como neste caso, o divórcio. Se continuarem juntos e de alguma forma resolverem seus problemas, tenho 1000% de certeza de que no futuro vão recair e essas brigas vão continuar. Além disso, não acho que eles sejam tão egoístas a ponto de traumatizar as filhas com essas brigas sem sentido. Dessa forma, estaria sendo cumprida a fórmula de Joe Broom de ter um final feliz. E mesmo que para muitos de nós isso seja difícil, às vezes na vida é preciso tomar decisões difíceis como essa para seguir em frente e ser feliz. Mas e vocês? O que acham dessa teoria? Acham que Stripe e Trixie realmente deveriam se divorciar? Leiam nos comentários.